Muitos irmãos, possuindo o espírito farisaico, demonstram zelo em apedrejar as pessoas que escolheram não adorar a Deus nos templos religiosos, mas que adoram a Deus em espírito e em verdade na sua casa. Então começa a classificar essas pessoas como desigrejados. Desigrejado, na verdade, não é uma pessoa que adora a Deus no seu lar. Não é uma pessoa que não frequenta templos. Desigrejados são pessoas que confundem templos religiosos e religiões com igreja. Na Bíblia, a palavra igreja, ela significa chamados para fora. E se refere a uma comunidade em que Deus fez um chamado para que elas deixassem as coisas do mundo para trás e vivessem para Ele. Muitos citam o Salmo 122:1 isolado do seu contexto para afirmar que nós devemos ir para a igreja nesse sentido agora, os templos religiosos, com alegria. Mas será que Deus quer que uma pessoa vá para uma religião ou para um templo religioso com alegria, em virtude do que está acontecendo nos templos hoje, onde há o monopólio da salvação, onde as pessoas são desvalorizadas e onde os líderes religiosos estão mais preocupados com os bens das ovelhas do que com o bem das ovelhas? O que diz o Salmo 122, versículo 1? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então esse texto é isolado do seu contexto para afirmar que nós devemos frequentar templos religiosos com alegria, independente do que as pessoas nos façam nesse lugar. Mas fazer isso é distorcer o significado do texto. A casa do Senhor, mencionada pelo salmista, era o tabernáculo terrestre em Jerusalém. E nesse tabernáculo só entrava o sacerdote de manhã e à tarde para oferecer o sacrifício diário, e o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez ao ano e se dirigia até o segundo compartimento, no chamado dia da expiação. Então ninguém frequentava o templo, nem o salmista frequentava o templo. O que eles faziam era adorar a Deus do lado de fora do templo. Salmo 122, versículo 1, ele não endossa a ideia de que nós devemos frequentar templos religiosos com alegria, porque não é isso que o texto está falando. E também a casa do Senhor, ela não se refere às estruturas construídas por homens de um templo onde Deus sequer mandou as pessoas construírem. A casa do Senhor não era um local de culto, era um local onde, através de figuras e símbolos, se ensinava o plano da salvação. Agora surge uma pergunta: o que é a casa do Senhor em nossos dias? Vamos buscar na palavra de Deus a resposta. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Então observe que Paulo, falando aos Coríntios, ele diz, edifício de Deus sois vós. Ele não disse que edifício de Deus é um templo religioso, mas as pessoas reunidas para adorar a Deus. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Então quem que é o santuário de Deus agora na visão do apóstolo Paulo? É uma estrutura religiosa ou são as pessoas reunidas? O próprio texto respondeu essa pergunta. Vamos continuar então. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Então observe que Paulo repete a ideia de que santuário de Deus, ou de que templo de Deus, não é uma estrutura construída por um engenheiro, por um arquiteto. É o povo de Deus reunido. Continuando. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Efésios capítulo 2, versículo 19 e versículo 20. Então Paulo continua a sua descrição de edifício de Deus, de templo de Deus, como sendo pessoas reunidas.
e não como sendo construções feitas em nome de Deus e que Deus sequer pediu que se fizesse. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Então observe que o texto fala que a construção, as pedras vivas, são os membros que compõem o povo de Deus, e não uma estrutura em si. Ele diz que esse povo de Deus é uma casa espiritual, e que eles oferecem agora sacrifícios espirituais. Ou seja, a pessoa não vai num templo para oferecer sacrifício. A vida dela é um sacrifício espiritual agradável a Deus por meio de Jesus Cristo. Então essa é a ideia que Paulo e que o autor de Hebreus, possivelmente o próprio apóstolo Paulo, trazem a respeito do povo de Deus. E também Pedro, na epístola de Pedro, trazem essa ideia. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o autor de Hebreus ele fala que não deixar de congregar. Ou seja, congregar não é frequentar a igreja, congregar é se reunir como igreja, como congregação. Quem adora a Deus em casa ou em meio à natureza, com amigos e familiares, ele não é um desigrejado. Desigrejados são os idólatras que confundem templos religiosos com igreja. O povo de Israel, quando apostatou, começou a imitar o costume dos pagãos e começou a idolatrar o seu templo, assim como muitos cristãos fazem hoje, julgando quem não frequenta seus templos religiosos. Observe o texto. Não confieis em palavras falsas dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Jeremias capítulo 7, versículo 4. Então observe que o povo ali ele colocou no templo a sua fé e não no Deus ao qual o templo apontava. E hoje muitos estão julgando as pessoas que não frequentam templos religiosos, dizendo que eles estão apostatados, que eles estão desviados, que eles enfraqueceram na fé, que eles são desigrejados. Só que a compreensão bíblica nos mostra justamente o contrário, que Deus está com as pessoas aonde elas o adorarem em espírito e em verdade. Um abraço e até o próximo vídeo.